Dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos continuar trabalhando a nossa regência, tá bom? Regência verbal, transitividade verbal. Hoje vamos finalizar hoje o nosso conteúdo, para que possamos dar início à regência nominal e à colocação pronominal, tá bom? Ainda temos aí muito conteúdo para ver, beleza? Então, é necessário que vocês estejam aí atentos a todas as atividades, todos os exercícios passados em sala de aula e aqui também nas aulas gravadas, tá bom, pessoal? Então, conto com a colaboração de todos vocês aí para que a gente consiga avançar nesse assunto. É um assunto muito bom para vocês. Vocês verão nos anos seguintes, no ensino médio, tá? Em vestibulares. Portanto, por isso que a gente está enfatizando tanto essa questão da transitividade verbal, tá bom? Então, eu espero aí que vocês estejam revendo os assuntos, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam participando ativamente das atividades, da leitura dos livros, dos materiais complementares que eu sempre mando para vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar hoje, finalizar hoje a regência verbal. Peço que vocês abram aí na página 100 do nosso livro, a 100ª página do nosso livro de gramática, tá bom? O livro fino, gramática, página 100, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês aí, procurando, eu vou adiantar e colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, beleza? Vou colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula. Pronto, pessoal, página 100. Então, aqui na página 100, como vocês estão vendo, temos aí o restante dos verbos, dos exemplos de regência verbal. Eu pedi para vocês passarem para o caderno de vocês, pois esses são alguns dos principais verbos que requerem regência, tá? Que solicitam a regência verbal, tá? A gente tem aí o verbo chegar, o verbo chamar, o verbo obedecer, desobedecer, pagar, perdoar, preferir, simpatizar. Então, lembrem desses verbos, pois são verbos extremamente comuns, tá bom? E que caem sempre em provas, e que não apenas em provas, a gente fala muito em prova, mas é no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos fazer agora uma síntese de tudo que a gente viu, seguido de algumas atividades. A gente iniciou falando sobre a regência verbal, não foi? A gente iniciou falando sobre a regência. De regência, nós passamos a falar
da transitividade verbal. De transitividade verbal, a gente passou a falar sobre objeto e complemento, né? Objeto direto e indireto. Direto e indireto. Não foi? Pronto, a gente trabalhou aí a regência, a gente trabalhou a transitividade verbal, a gente trabalhou objeto e complemento, tá? Tudo isso aqui, pessoal, que a gente estudou, é necessário para que vocês entendam o conceito de regência verbal. Porque a regência verbal nada mais é do que a questão dos verbos transitivos. Lembra que quando a gente estudou o verbo transitivo, a gente viu transitivo direto, transitivo indireto. E com certeza vocês lembram o que são esses verbos, tá? E qual é a diferença entre um verbo transitivo, entre um verbo intransitivo direto, indireto, enfim. Vocês lembram essa diferença, tá? E tudo isso tem a ver com a regência verbal. A regência nada mais é do que um verbo transitivo indireto. Regência verbal é um verbo transitivo indireto. Regência verbal são aqueles verbos que precisam da preposição. Por exemplo, o verbo assistir. Assistir, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê, professor? Porque toda vez que você for usá-lo, você precisa do complemento, né? Assistir o quê? Mas esse complemento ele vai vir seguido de uma preposição. Eu assisti o filme. Tá bom? Então tem que ter esse A aqui, ó, tem que ter esse Azinho aqui, tá bom? Esse Azinho aqui é a regência do verbo assistir, tá bom? É a letra A aqui, ó, é a preposição. Outro exemplo seria, por exemplo, vamos lá, eu dependo de você. Então, qual é a regência do verbo depender? A regência do verbo depender é de. Ou seja, a preposição é de. Qual é a regência do verbo assistir? A. Qual é a regência do verbo gostar? De. Eu gosto, nós gostamos de Júlio. Pronto. Qual é a regência do verbo gostar? A regência do verbo gostar é de, porque ele sempre vem acompanhado desse de. Entendeu, pessoal? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é isso. Regência verbal nada mais é do que os verbos transitivos indiretos. Então, quando a gente perguntar assim, qual é a regência do verbo tal? O que nós, na verdade, queremos dizer é, o verbo tal, ele vem com qual preposição? Qual é a regência do verbo depender? A regência do verbo depender, ou seja, o verbo depender, ele vem com qual preposição? Ele vem com de. Eu dependo de você. Qual é a regência do verbo gostar? Ou seja, qual preposição precisa estar acompanhada com o verbo gostar? A preposição de. Entendeu, pessoal? Então, ó, dependendo aí da regência do verbo, ele vai ter uma regência diferente. Tá? É isso que eu quero, é justamente isso que eu quero passar para vocês. Então, isso aí é regência verbal. Então, finalizamos aqui o nosso conceito de regência. Então, regência envolve tudo isso aqui, ó. Verbo transitivo direto, objeto, complemento, objeto direto, objeto indireto. A mesma coisa se aplica aqui, ó. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. É a mesma coisa, pessoal. Objeto indireto, ele é um objeto do verbo transitivo indireto. E objeto direto é um objeto do verbo transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto. Se ele é transitivo indireto, então ele precisa de um objeto indireto, que vai vir com a preposição. Beleza? Bom, então essa é a definição aí de regência. Agora, claro, vocês precisam trabalhar algumas atividades. Atividades essas que vão ajudar vocês na fixação e na memorização do conteúdo, tá bom? Por quê? Porque vocês precisam fixar todo o conteúdo que vocês viram. Então, essas atividades elas vão ajudar vocês na fixação dos mesmos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a atividade para a gente poder finalizar esse assunto. Dependendo de quantas atividades for, a gente consegue ainda iniciar a regência nominal hoje. Mas na próxima aula, eu já quero trabalhar com vocês a regência nominal, tá bom? Para a gente poder finalizar definitivamente esse assunto. Então, vamos lá.
Pronto, pessoal. Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem aí em casa e em seguida eu vou responder com vocês. Aqui vocês vão analisar os verbos e vão classificá-los em transitivo direto, indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Nesse segundo, vocês vão analisar as orações abaixo, identificar os objetos dos verbos e classificá-los em objeto direto ou indireto. Lembrando que pode ser que não há, né, em alguma frase não tenha, não tenha objeto, tá bom? 2 minutos em seguida aqui eu venho para corrigir com vocês, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá realizar agora a correção, né? Pronto. Analise os verbos abaixo e classifique-os em transitivo direto, indireto, intransitivo ou verbo de ligação. A gente tem aqui a letra A, temos o verbo achar. Gente, é importante enfatizar também que, em alguns casos, o verbo ele pode ser tanto transitivo direto, quanto transitivo indireto, quanto intransitivo. Tá? Um exemplo disso é o verbo assistir. Assistir ele não está aqui, mas ele está aqui, ó, aqui embaixo. Mas o verbo assistir, por exemplo, pessoal, ele é transitivo, direto e transitivo indireto. Por quê? Porque ele pode vir com a preposição e também pode vir sem a preposição. Quando ele vem sem a preposição, preste atenção, tá? Por exemplo, eu assisti o filme. Pronto. Quando ele vem sem a preposição, sem um A aqui, tá? Ele significa auxiliar, tá bom? Tomem cuidado com isso aí. O verbo assistir, sem a preposição, ele significa auxiliar, tá bom? Ele significa auxiliar, tá? Mas quando você coloca a preposição, você muda o significado dele, tá? Ele passa a significar ver, é o verbo ver, tá? Então, quando você bota aqui o A, o Azinho, você muda o significado do verbo, tá? Você bota aqui, ó, aqui ele está agindo como significando auxiliar, o verbo ajudar. E aqui ele significa o verbo ver. Então, dependendo se tiver preposição ou não, o significado do verbo vai mudar, tá? Ele vai adotar um novo significado. Então, tomem cuidado com isso daí também, pois, dependendo, o verbo ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Beleza, gente? Tome muito cuidado com isso daí, tá? E tem verbo que ele pode ser transitivo e pode ser intransitivo, tá bom? Ele pode agir das duas formas. Ele pode agir de forma transitiva e pode agir de forma intransitiva, tá bom?
Pronto. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando agora. Então o verbo achar, ele pode ser ele é um verbo transitivo direto. Você achou o quê? Eu achei a mesa, eu achei o brinquedo, eu achei a comida. Então é um verbo transitivo direto. Letra B, o verbo irritar. Irritar também é um verbo transitivo direto. Você irrita o quê? Você irrita quem? Tá? Letra C, guardar. Guardar também é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele precisa do complemento. Não precisa de preposição, mas precisa do complemento. Você guardou o quê? Eu guardei minha bolsa, eu guardei meu material, enfim. Viver. O verbo viver, pessoal, ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de nenhum complemento, tá? É só viver. Eu vivi bem, eu vivi a minha vida. Então, é um verbo intransitivo. Não precisa de preposição, não precisa de complemento, não precisa de nada. O verbo comprar, letra E. Comprar é um verbo transitivo direto, tá, gente? Comprar, transitivo direto. Beleza? Você comprou o quê? Eu comprei uma bolsa, eu comprei um caderno, eu comprei isso, eu comprei aquilo, enfim. Letra F, verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Ele não exerce nenhuma ação. Ele apenas liga o sujeito com o predicado. Tá bom? Ele não tem nenhuma função de ação. Ele não realiza nenhuma ação. Eu sou, você é, nós somos. Não é uma ação, tá bom? Parecer. Parecer a mesma coisa, é um verbo de ligação, tá? Por ser um verbo de ligação, ele não exerce nenhuma ação. Eu pareço você, eu pareço uma pedra, enfim. Ele faz uma descrição do sujeito, tá? Abraçar. O verbo abraçar, pessoal, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá bom? Dependendo do contexto, ele pode levar a preposição ou não, tá bom? E o verbo gostar. O verbo gostar, ele aí tem como base, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição de. Eu gosto de você, eu gosto dela, eu gosto, enfim. Ele precisa ter a preposição de para poder complementar o seu significado, tá bom? Segundo, analisando as orações abaixo, identifique os objetos dos verbos e classifique-os em objeto direto e indireto, quando houver. Nesse caso, agora vocês vão analisar essas orações e vão identificar os objetos dos verbos. E em seguida, vocês vão classificá-los em objeto direto ou objeto indireto. Então, a gente tem a letra A, que diz o seguinte: o menino comprou uma bola. O menino comprou uma bola. Nesse caso aí, o objeto desse verbo é uma bola. E é um objeto direto. Objeto direto. Beleza? Não tem preposição, como vocês estão vendo aí. Minha vida está indo bem. Tá? Minha vida está indo bem. Cadê? Nesse caso aqui, o verbo é o verbo estar. Não tem nenhum objeto, pois é um verbo de ligação. Tá bom? Não tem nenhum objeto por ser um verbo de ligação. Letra C. Ele valoriza a sua vida. Valoriza a sua vida. É o objeto aí do verbo, tá bom? Sua vida. É um objeto direto. Não precisa de preposição, tá bom? É só o verbo e o objeto. Letra D. Nós dependemos de nossa secretária. Nós dependemos de nossa secretária. Ó, o verbo depender, ele precisa de um objeto indireto, ó. Por quê? Porque tem o de aqui, ó. Nós dependemos de. Então, é um objeto indireto, tá bom? É um objeto indireto. Letra E, eu assisti ao jogo ontem. Eu assisti ao jogo ontem. Jogo é o objeto, tá bom? E é um objeto indireto, porque a gente tá vendo aqui, ó, ao jogo. Tem uma preposição aí. Tá bom? Então é um objeto indireto.
E o último, o Brasil perdeu feio. O verbo perder é um verbo intransitivo. Ele não precisa de nenhum objeto. Portanto, é um verbo intransitivo. Tá bom, pessoal? Gente, finalizamos aqui, tá? O nosso estudo sobre regência verbal. Semana que vem vamos iniciar regência nominal e colocação pronominal oblíqua, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no Class App, que eu estou à disposição. Boas provas para vocês, bom final de semana, bom descanso, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.